Boa noite. Boa noite. Bolsonaro desautoriza seu vice que propôs o fim do 13º salário. O candidato considerou uma ofensa a quem trabalha a declaração do general Mourão. TSE barra a candidatura de Garotinho a governador do Rio. Ele foi condenado num caso de desvio de mais de 230 milhões de reais. Operação da Polícia Federal envolve o presidente do Partido Progressista. Senador Ciro Nogueira é suspeito de receber mais de R$1,5 milhão de reais da Odebrecht. Na guerra eleitoral, falsas pesquisas se espalham pelas redes sociais. Esse tipo de fake news é crime, mas muitas vezes o responsável fica anônimo e impune. A Petrobras se acerta com autoridades americanas e vai pagar R$3,5 bilhões de reais. Pelo acordo, 80% do dinheiro fica com o Ministério Público brasileiro. No Senado dos Estados Unidos, mulher acusa de assédio o juiz indicado para a Suprema Corte. Brett Kavanaugh foi escolhido por Trump para formar uma maioria conservadora. O Jornal da Gazeta está no ar. Com o desemprego altíssimo, muita gente tem apelado cada vez mais para o comércio ambulante nos trens e no metrô. O problema é que esse tipo de venda é irregular, ilegal e, quando flagrada, está sujeita à apreensão da mercadoria. Agora são 8 horas da manhã, eu estou aqui na estação Vila Madalena do metrô e vou embarcar para a Avenida Paulista. Ao entrar no carro, eu encontro duas situações até curiosas para quem utiliza o transporte público sobre trilhos hoje em São Paulo. A primeira é que está vazio. A segunda, e até mais curiosa, é que não há nenhum vendedor ambulante por aqui neste momento. Algo raro nos trens do metrô e da CPTM hoje em dia. Porque normalmente o que se vê no interior deles é quase uma feira livre. Porém, carregador, capinha. De bebidas, Água mineral, refrigerante. a salgados e doces. Ororô, que é dois. Pipoca doce é R$1. E acessórios eletrônicos. Carregador. Cartão de memória, pendrive, fone. A oferta é variada e cada um deles tem um jeito de anunciar os produtos. Coloca ali no retrovisor do seu carro, você vai mexer no seu GPS e até mesmo no seu WhatsApp. Esse boom na quantidade de vendedores ambulantes nos trens coincide com o período de crise econômica e de queda do emprego formal vivido pelos brasileiros. E dá para constatar isso comparando os números de apreensões de mercadorias nos últimos anos. Entre janeiro de 2015 e julho deste ano, os agentes de segurança da CPTM fizeram quase 177 mil apreensões. No metrô o número é menor, mas também cresceu. Foram mais de 46 mil entre janeiro de 2015 e julho de 2018. No metrô, as apreensões quase triplicaram nos últimos 3 anos. Tudo que é recolhido pelos agentes de segurança é entregue nas prefeituras regionais, onde os ambulantes podem recuperar as mercadorias se apresentarem nota fiscal, o que normalmente não ocorre. Para este economista e professor da PUC de São Paulo, esse cenário reflete a informalidade e o subemprego, alternativas que as pessoas recorrem para sobreviver em momentos em que a economia vai mal. As pessoas, quando estão no desemprego, elas buscam sobreviver, né? Quando você reduz a pessoa ao desespero, as reações são desesperadas, não tem como. O problema é que vender produtos nos trens e estações é proibido por lei. Para coibir essa prática, além de contar com mais de 5 mil câmeras e 1.200 agentes de segurança, o metrô pede ajuda aos passageiros. Por mensagens de SMS ou pelo aplicativo Conecta Metrô, é possível denunciar vendedores ilegais. O Centro de Controle de Segurança recebe em média 1.600 chamados por mês e neste ano tem conseguido evitar o movimento de vendedores clandestinos, algo importante para manter o conforto dos passageiros. A gente está 100% do tempo, correndo atrás dessa satisfação do passageiro. A Polícia Federal cumpriu hoje 2 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em Teresina, no Piauí. A ação está ligada a inquéritos da Lava Jato. Os imóveis alvos da operação são ligados ao senador Ciro Nogueira, do PP. Os policiais federais foram a 2 endereços ligados ao senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Um é a sede do partido em Teresina e outro a casa de um assessor da legenda. O objetivo era encontrar provas de que empresários teriam pago propina para políticos do Partido Progressista.
O presidente do PP, Ciro Nogueira, é candidato à reeleição no Senado e lidera pesquisas de intenção de voto para o cargo no Piauí, segundo o levantamento do Ibope da semana passada. Ele, outros políticos, empresários e doleiros são suspeitos de participar de uma organização criminosa acusada de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva. Quem autorizou a operação foi o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Esse inquérito foi aberto a partir de delações de executivos da Odebrecht, que em depoimento contaram que o senador Ciro Nogueira procurou representantes da construtora para pedir dinheiro para campanhas eleitorais dele e do PP, e que o setor de propinas da Odebrecht pagou 300 mil em 2010 e 1.300.000 reais em 2014. Segundo a investigação, o dinheiro era desviado de obras públicas concedidas à empresa. A defesa do senador criticou a decisão judicial que autorizou a operação de hoje. Em nota, o advogado de Ciro Nogueira afirmou que a medida é uma intromissão do Poder Judiciário no processo eleitoral, já que a busca foi baseada numa delação antiga e determinada há poucos dias do pleito. Acrescentou que não se preocupa com o que foi apreendido, mas com o possível uso eleitoral da decisão, e que o senador é o principal interessado no esclarecimento dos fatos. Em abril, o senador também foi alvo de ação da Polícia Federal, que chegou a apreender cerca de 200 mil reais na residência dele em Teresina. O gabinete de Ciro Nogueira no Senado também foi alvo de busca e apreensão. Na ocasião, ele era suspeito de tentar obstruir investigações. A defesa do senador afirmou na época que ele declarou no imposto de renda que tinha dinheiro em espécie. Ciro Nogueira também é investigado em inquérito que não tem relação com a Lava Jato pela suspeita de receber propina para que o Partido Progressista apoiasse o PT nas eleições de 2014 e em 2017 para que não desse apoio ao impeachment de Dilma Rousseff. Ele nega as acusações. Antony Garotinho está fora da eleição no Rio de Janeiro. O Tribunal Superior Eleitoral barrou a candidatura do ex-governador do PRP depois da condenação na Justiça por improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. Garotinho também fica impedido de votar nas eleições. Com base na lei da ficha limpa, o ex-governador Antony Garotinho teve sua candidatura negada por unanimidade no Tribunal Superior Eleitoral. Foi negado o recurso da defesa contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que tinha barrado a candidatura de Garotinho ao governo do Rio de Janeiro. Até então, Garotinho se mantinha em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto. Além disso, o tribunal decidiu que o parlamentar fica impedido de votar. Antony Garotinho foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio por desviar mais de 234 milhões de reais destinados à área da saúde, quando era secretário durante o governo da mulher dele, Rosinha Garotinho, entre 2005 e 2006. Com a decisão do TSE, ele fica proibido de gastar dinheiro do fundo eleitoral e fazer campanha, assim como veicular propaganda em TV e rádio. A defesa do ex-governador disse que entrará com recurso. Por meio de vídeo nas redes sociais, Garotinho afirmou que vai reverter a decisão e impedir, abre aspas, essa violência, fecha aspas. Os candidatos à presidência da República mais bem colocados nas últimas pesquisas fizeram campanha em São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e Piauí. Ciro Gomes, do PDT, não teve agenda pública. Ele se recupera de uma pequena cirurgia na próstata. Em entrevista a uma rádio de Pernambuco, ele disse que prefere enfrentar Haddad no segundo turno. Afirmou que seria uma disputa entre duas pessoas que respeitam a democracia. No entanto, o pedetista criticou o candidato do PT, a quem chamou de despreparado e que não conhece o Nordeste. Ele falou ainda que Bolsonaro representa um projeto do fascismo, que o candidato do PSL é um poço sem fundo. Geraldo Alckmin fez campanha em São Paulo e em Minas. Na capital paulista, participou da abertura da Expo Cristã, no AMB. Ao ser chamado para discursar, o tucano foi vaiado. Quando começou a falar, ouviu gritos com o nome de um outro candidato. O tucano ignorou o protesto e pediu orações ao país e, ao final, foi aplaudido. Aos jornalistas, minimizou o episódio, disse que era uma plateia bem dividida e que, se fizer uma pesquisa entre eles, não vai dar diferença. Alckmin disse ainda que o Estado é laico, mas não deve estar distante das igrejas. Fernando Haddad, do PT, fez campanha no Rio Grande do Sul. O ex-prefeito paulistano disse que tem certeza de que o PT vai fazer aliança com Ciro Gomes num eventual segundo turno. Afirmou que não faria sentido um não apoiar o outro.
Haddad lamentou o fato do Supremo cancelar cerca de 3.400.000 títulos de eleitores que não compareceram aos cartórios para a biometria. O petista disse que tem gente de boa fé que pode ter perdido o prazo, mas quer votar. Haddad afirmou que não está preocupado com o resultado eleitoral sobre o assunto. Marina Silva da Rede fez campanha em Teresina, no Piauí. Ela visitou um centro de atendimento a jovens e adolescentes. No local, anunciou o programa Renda Jovem, com o objetivo de diminuir a evasão escolar. Segundo a candidata, o país gasta 200 bilhões de reais com a corrupção. De acordo com ela, esse dinheiro poderia pagar uma bolsa para que os jovens não saiam da escola. A ex-senadora prometeu ainda que, se for eleita, vai criar mais vagas em creches e que os professores vão ser mais bem pagos. Álvaro Dias, do Podemos, fez campanha na capital paulista e em Osasco, na região metropolitana. Ao jornal Zero Hora, defendeu mudança na Previdência. Segundo ele, sem mudanças na área, o aposentado não terá aposentadoria porque o dinheiro acabou. O candidato promete ainda uma reforma tributária. Diz que pretende, se eleito, reduzir impostos. Em 7º lugar nas pesquisas, segundo o último Ibope, ele minimizou os resultados. Diz que confia no seu eleitorado. O general Hamilton Mourão, do PRTB, vice na chapa do candidato Jair Bolsonaro, do PSL, criou mais uma polêmica para a campanha. Durante o evento, ele criticou benefícios da legislação trabalhista brasileira. A declaração deixou Bolsonaro bastante irritado com o vice. Durante palestra a empresários em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, o general Hamilton Mourão disse que os pagamentos do 13º salário e do adicional de férias só ocorrem no Brasil. Jabuticabas brasileiras, 13º salário. Se a gente arrecada 12, como é que nós pagamos 13? É complicado. E é o único lugar onde a pessoa entra em férias e ganha mais. É aqui no Brasil. Então são coisas nossas. É a legislação que está aí, a legislação que é sempre, não é, aquela visão dita social, mas com o chapéu dos outros. Não é com o chapéu do governo. Logo após o episódio, o candidato à presidência, Jair Bolsonaro, do PSL, usou o Twitter para rebater as declarações de Mourão. Irritado, escreveu que o pagamento do 13º está previsto no artigo 7º da Constituição, em capítulos das cláusulas pétreas, ou seja, que não é passível de ser suprimido sequer por proposta de emenda à Constituição. O candidato acrescentou ainda que criticar este direito é uma ofensa a quem trabalha e destacou que o vice desconhece a Constituição. Segundo juristas ouvidos pelo Jornal da Gazeta, a cláusula pétrea não consta no artigo 7º da Constituição, sendo assim Bolsonaro também errou ao citá-lo. Em nota, Mourão disse que, mais uma vez, sua fala foi descontextualizada ou interpretada de forma equivocada por um veículo de comunicação. Na semana passada, ele criou polêmica ao afirmar que lares com mãe e avó eram fábricas de desajustados. Bolsonaro segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde se recupera da facada que levou durante campanha de rua em Minas Gerais. O último boletim médico divulgado diz que o candidato registra boa evolução clínica e não apresenta dor ou febre. Havia a expectativa que ele poderia ter alta amanhã. Porém, meios de comunicação afirmam que ele só deve deixar o hospital entre sábado e domingo. A equipe médica resolveu prolongar o tratamento com antibióticos após a descoberta de uma infecção bacteriana no catéter usado pelo candidato. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Jair Bolsonaro ainda nem virou presidente da República e já baixou 2 atos institucionais. Com o AI-1, fechou o seu posto Ipiranga, proibindo o frentista Paulo Guedes de fornecer aos adversários combustível semelhante à ideia de recriar a CPMF. Com o AI-2, o capitão acaba de outorgar-se o primado da polêmica, censurando o general Hamilton Mourão, seu vice radioativo. Mourão voltou a exercitar seus pendores para a artilharia. Como de hábito, mirou contra o próprio pé. Numa palestra para lojistas gaúchos, o general criticou o 13º salário e o adicional de férias. Chamou os direitos trabalhistas de jabuticabas brasileiras, adoçando a boca dos rivais de Bolsonaro. Mourão foi proibido de participar de 2 debates televisivos com outros vices na semana que vem. Para Bolsonaro, certas declarações do seu futuro ministro da Fazenda e do seu vice precisam ser
censuradas. Não podem ser difundidas nem dentro de envelopes de plástico fosco, desses que escondiam a pornografia nas bancas até a década de 80. Beleza, tudo muito bem, mas há um problema. Eleito, Bolsonaro não terá como esconder sua equipe. Eles passarão pelo menos 4 anos se exibindo à luz do dia, na frente das crianças. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista Alberto Goldman, ex-presidente nacional do PSDB, sobre as eleições. Com a aproximação das eleições, pesquisas informais de intenção de votos têm aparecido nas redes sociais e em lugares como escolas e faculdades. O que nem todo mundo sabe é que essas consultas não são permitidas em lei e podem até render multa a quem as executa. No Facebook tem sido comum aquela pesquisa informal que o usuário promove para saber em quem os amigos vão votar. Também acontece na faculdade do William. Os próprios alunos se organizam para fazer um censo, para perceber o perfil dos alunos para que eles vão votar, né? E divulgam isso. E divulgam. O que muita gente não sabe é que essa sondagem é proibida durante o período eleitoral, que começou em 15 de agosto e vai até o dia da votação em segundo turno. Não chega a ser crime, mas quem publica pode ser multado. O valor depende do alcance da pesquisa. A relevância da pesquisa, a condição de quem fez essa pesquisa, a possibilidade que essa pesquisa tem de influenciar o pleito de forma geral, vai depender do volume de pessoas que participam, né, de vários fatores que a justiça vai levar em conta para medir a multa nesse caso, que pode ser uma multa que pode passar de R$100 mil facilmente, um valor bastante alto. Já os grandes institutos estão sujeitos a normas rigorosas. Precisam registrar a pesquisa de intenção de voto no Tribunal Superior Eleitoral 5 dias antes, além de informar quem contratou, onde foi feita e a metodologia. A tentativa de maquiar o resultado ou direcionar questionários é considerada crime, com pena de 1 ano de prisão e multa de até R$300 mil. Cuidado importante, já que a pesquisa eleitoral tem instrumentos para medir o quanto o candidato tem de apoio e de rejeição naquele determinado momento. Eu acho importante para você ver a tendência de como as coisas estão se organizando. Eu, particularmente, não voto a partir disso, a partir das pesquisas. Mas as pessoas do meu grupo, as pessoas se influenciam, sim, sem dúvida. Mais grave, e o que tem sido mais frequente nas redes sociais, é quando alguém cria uma pesquisa falsa e compartilha o resultado que ela inventou para favorecer ou prejudicar algum candidato. Pela lei, essa espécie de fake news é crime de falsidade ideológica, com pena de até 5 anos de cadeia. É difícil você saber se uma fonte é fidedigna ou não. Ainda mais uma pessoa que talvez não tem estudo. Então ela acaba compartilhando por compartilhar, entende? O especialista diz que geralmente o autor da pesquisa falsa não aparece, nem o dono da página, que acaba impune, como em outros crimes virtuais. E aí, combater a informação enganosa é decisão de quem recebe a publicação. Se ele vê uma pesquisa que ele não tem certeza se é verdadeira ou não, se ele viu uma pesquisa em redes sociais que parece ser falsa, não tem um instituto conhecido, ou números meio estranhos que não batem com os que estão no jornal, eu entendo que é melhor não divulgar, né? Não divulgue, não passe uma fake news, não prejudique o bom andamento das eleições. O presidente Nicolás Maduro afirmou hoje na ONU que a crise humanitária da Venezuela é fabricada por inimigos para justificar uma intervenção contra seu governo. Maduro comparou a versão de uma crise econômica e social na Venezuela com a falsa denúncia americana de armas de destruição em massa no Iraque. Para ele, a Venezuela é vítima de uma agressão permanente do governo americano, mas mesmo assim afirmou que está disposto a conversar com o presidente Trump. Ontem, o presidente americano declarou que todas as opções estão na mesa, desde a militar até o diálogo, se Nicolás Maduro se interessasse. O Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou uma resolução em que pede que o governo venezuelano aceite ajuda humanitária para solucionar os problemas de escassez de alimentos e medicamentos. 23 dos 47 países representados no Conselho, inclusive o Brasil, votaram a favor do texto. 17 se abstiveram e 7 foram contra, entre eles China, Cuba e a própria Venezuela. Nos Estados Unidos, uma das mulheres que acusa um candidato à Suprema Corte de assédio sexual depôs hoje no Senado americano.
Christine Blasey disse que estava apavorada de estar ali e que não tem nenhum interesse político em tornar o episódio público, mas sentiu que era seu dever evitar que um homem como Brett Kavanaugh, segundo ela, com um histórico de abuso e desrespeito às mulheres, assumisse um cargo na mais importante corte americana. Ela relatou um episódio em que o juiz Brett Kavanaugh a agarrou para tirar sua roupa à força numa festa nos anos 80. O juiz, que foi acusado por outras 2 mulheres de assédio e má conduta sexual, negou tudo e reafirmou que não conhece as acusadoras e que as acusações delas estão além da imaginação. A nomeação de Kavanaugh deve ser votada amanhã no Senado. A ida dele para a Suprema Corte é uma oportunidade para Trump consolidar uma maioria conservadora no tribunal, que decide questões fundamentais para a sociedade americana, como casamento entre pessoas do mesmo sexo, pena de morte, leis ambientais e aborto. A Petrobras fechou acordo de 3 bilhões e 600 milhões de reais para encerrar processo nos Estados Unidos por causa das investigações da Lava Jato. Até o começo da noite, as ações da Petrobras subiram mais de 6%. O acordo vai permitir que 80% do total da multa aplicada à estatal brasileira fique com o Ministério Público Brasileiro. A Petrobras já pagou mais de 15 bilhões de reais para acabar com as ações judiciais de investidores estrangeiros que se sentiram lesados pelas irregularidades praticadas pela empresa nos Estados Unidos. De acordo com o Departamento de Justiça americano, a medida reconhece que a empresa foi vítima de um esquema de corrupção praticado por ex-executivos e ex-diretores entre 2003 a 2012. Com o encerramento das investigações, a petroleira fica autorizada a operar no território americano. Hoje, a Petrobras teve suas ações operando em alta, além da valorização contínua do petróleo nos mercados internacionais. Amanhã acontece a 5ª rodada do leilão do pré-sal, o último do ano, com o preço do barril atingindo o maior patamar desde 2014, perto de $82. O Banco Central reduziu de 1,6% para 1,4% a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro em 2018. Esta é a 3ª vez que a instituição revisa em seu relatório trimestral a expectativa de crescimento da economia brasileira. O dólar fechou abaixo de R$ 4,00 pela primeira vez desde 20 de agosto. A moeda americana terminou o dia valendo R$ 3,99, queda de 0,79%. O IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, subiu em setembro para o maior nível desde 2013, 1,52%. Em 12 meses, o índice acumula alta de 10% e no ano de 8,29%. O IGPM é medido pela Fundação Getúlio Vargas e é o principal índice de medição da inflação dos aluguéis. Vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Com a economia ainda fraca, o IGPM nem deve ter tanto impacto na correção dos contratos. Muitas negociações estão sendo feitas em percentuais bem menores ou até sem reajuste, para que o proprietário do imóvel não corra o risco de ficar com ele desocupado, dando despesa. O impacto direto do IGPM fica minimizado, só que ele está mostrando um comportamento pior da inflação por fatores que não têm relação com o ritmo do consumo. O que mais tem pressionado os índices de inflação no geral são os preços administrados, como energia, planos de assistência médica, combustíveis. A gasolina, por exemplo, subiu 10% no atacado neste mês. O consumidor vai sentir esse aumento, sendo que há a possibilidade de os preços subirem ainda mais pela combinação da alta do petróleo no exterior com o dólar mais alto aqui no Brasil. O dólar até deu uma trégua nos últimos dias. O mercado foi influenciado pelo movimento externo e parece já ter precificado um pouco o que as pesquisas eleitorais vêm projetando para o segundo turno. Mas as eleições ainda podem produzir muita volatilidade e o Banco Central tem falado desse risco, até para preparar o terreno para uma possível elevação da taxa básica de juros, da taxa Selic. O alerta já veio na ata da última reunião do Copom e veio também hoje no relatório trimestral de inflação. O baixo crescimento da economia, a demanda fraca, continuam segurando os repasses de aumentos de custos, inclusive o custo cambial. E o Banco Central até cortou mais uma vez, como nós vimos, a projeção de crescimento da economia este ano para 1,4%. Só que essa contenção dos repasses de custos pelas condições da economia vai até certo ponto. Mesmo que as empresas tentem segurar os preços para não perder movimento, em alguns casos isso é meio automático. É o caso da gasolina, de metais e outras commodities, até alimentos que têm cotação internacional, como é o caso dos grãos também. E o momento é de alta de vários desses preços do
do exterior, independentemente do dólar. Se fala no petróleo, por exemplo, a $100 o barril. Portanto, além dos reajustes de preços, é possível que tenhamos de encarar aumento dos juros básicos se os índices de inflação continuarem subindo. Boa noite. O Dia dos Santos Cosme e Damião foi celebrado ontem pelos católicos, mas para as religiões afros, a festa é hoje. A loja é pequena, mas os santos de devoção têm espaço especial. Desde ontem, a imagem de São Cosme e Damião desceu do altar para ficar em local de mais destaque. Para os católicos, 26 de setembro foi o dia de celebrar e agradecer aos irmãos gêmeos, conhecidos por serem os padroeiros dos médicos e farmacêuticos. Meu pai, ele era um católico fervoroso e na cidade dele a festa de São Cosme e Damião era muito famosa. Na Itália, em Castelo São Lourenço, e ele trouxe para cá essa paixão e essa fé. Acho que antes de tudo a fé no santo. Cosme e Damião são santos cultuados não só pelos católicos, mas também pelas religiões de origem africana aqui no Brasil, como o candomblé e a umbanda. E para eles hoje, 27 de setembro, é o dia dos gêmeos, conhecidos como orixás e bejes, filhos de Xangô e Ançã. A tradição pede que se distribua doces entre as crianças. Mas como não há nenhuma aqui por perto, eu vou celebrar comendo um canole aqui do Bexiga. Nesta época, Alexandre também costuma doar alguns doces italianos que produz diariamente, lembrando que o pai fazia quando ele era pequeno. Mesmo não sendo uma festa tão grande aqui em São Paulo como em outros estados, um gesto simpático sempre vai bem. Nós gostamos de doar doces e oferecer. A gente está aqui, as pessoas vêm comer e desperta aquela criança dentro dele, aquela bondade, para adoçar e todo mundo ficar com os corações doces. Hoje em dia é bom. Morreu hoje, aos 82 anos, o ex-governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz. O ex-governador teve complicações decorrentes de uma infecção pulmonar. Joaquim Roriz estava internado no Hospital de Brasília desde o dia 24 de agosto, após um quadro de pneumonia e febre. O estado dele piorou ontem, depois de um infarto e 2 paradas cardíacas e respiratórias, além do aumento da infecção que já o atingia. Joaquim Roriz foi governador do Distrito Federal por 4 mandatos e protagonizou vários escândalos na política. Em 2002, se candidatou ao Senado, foi eleito, mas renunciou para evitar um processo de cassação no Conselho de Ética. Em 2010, anunciou a intenção de se candidatar ao governo do Distrito Federal pela 5ª vez, mas a tentativa foi vetada pelo Supremo Tribunal Federal com base na lei da ficha limpa. Vamos ver como foi o dia de campanha dos candidatos ao governo de São Paulo mais bem colocados nas pesquisas. Luiz Marinho, do PT, visitou Santos, Guarujá e Praia Grande. O petista defendeu a construção de um hospital em São Vicente como forma de organizar a saúde e reduzir a mortalidade infantil na região da Baixada Santista. Paulo Scaff, do MDB, fez campanha na capital. Ao lado de Henrique Meirelles, do candidato do partido à presidência da República, visitou o Instituto Butantan, na zona oeste da cidade. Scaff prometeu ampliar a pesquisa e inovação no estado de São Paulo. Márcio França, do PSB, visitou o canil da Polícia Militar e foi até a academia da PM. Candidato à reeleição, prometeu aumento salarial para os policiais. Segundo França, os vencimentos deles estão congelados há 4 anos para equilibrar os gastos em anos de crise. João Dória também esteve na Expo Cristã ao lado de Alckmin, candidato do PSDB à presidência. O ex-prefeito paulistano ainda visitou a Santa Casa, no centro de São Paulo. O tucano disse que, se eleito, vai buscar verba federal para as instituições. Professora Lisete, do PSOL, não fez campanha de rua. Ela deu entrevista para várias rádios do interior. A candidata não quis comentar um eventual apoio para o segundo turno. Disse que acredita que terá uma votação expressiva. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, liberou hoje para julgamento um recurso do ex-presidente Lula, do PT, preso e condenado na Lava Jato. No pedido, a defesa de Lula tenta reverter a decisão do plenário do Supremo, que em abril deste ano, por 6-5, não concedeu habeas corpus ao petista, condenado a 12 anos e 1 mês de prisão pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, no caso do triplex em Guarujá.
No despacho de hoje, Lewandowski também pediu ao presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli, que paute o mais brevemente possível as duas ações que tratam da possibilidade de prisão depois da condenação em segunda instância. Cabe a Toffoli, na condição de presidente do Supremo, decidir as datas para pautar as duas ações. Vamos agora ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Começa a farsa. Vamos mandar o Lula de volta para casa. O Lewandowski está apenas apressando, antecipando algo que já estava sendo elaborado para o ano que vem. Como é que é isso? O Dias Toffoli, presidente do Supremo, já disse que não vai pôr para votar este ano, porque é uma coisa muito precipitada, a questão da jurisprudência que permite, por 6-5 desde 2016, que um juiz mande um condenado em segunda instância cumprir a sua pena. Há um equilíbrio no tribunal e agora o Toffoli pode dizer que o Lewandowski, que era seu companheiro lá na segunda turma do trio Deixa que eu solte, né? O Lewandowski está pedindo, então vamos fazer isso, não sou eu que estou pedindo, né? Pois é, isso é apenas uma conjectura. A verdade é que precisa ainda combinar, não com os russos. Você lembra aquela história do Garrincha, né? Que o Vicente Fiola dizia, olha, o Zito toma a bola, passa para o Didi, o Didi passa para o Garrincha, Garrincha dribla o back russo, passa para o Vavá e o Vavá faz o gol. E aí o Garrincha perguntou, mas aí o senhor combinou com os russos? Agora é preciso combinar com a Rosa. Porque o que aconteceu é que havia uma maioria para essa jurisprudência, mas essa maioria caiu no momento em que o Gilmar Mendes mudou de opinião e passou a atacá-la. Só que a Rosa Weber, que defende a antiga minoria e, portanto, poderia reforçar agora a possível maioria, a Rosa Weber já deixou claro em vários votos que acha precipitado mudar jurisprudência tão rapidamente. Eu chego a comparar essa mudança com aqueles tempos da ditadura em que a Constituição virou uma espécie de periódico de banca de jornal. Não pode tratar a jurisprudência assim, eu acho que a Rosa tem razão. A Rosa tem firmado sempre a convicção de que ela continua tendo pessoalmente a mesma posição, mas que obedece a uma decisão do colegiado. Ou seja, tudo isso, toda essa farsa pode prosperar ou murchar, dependendo da decisão final da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber. Quanto a nós outros, pobres mortais aqui na planície, só podemos esperar para ver o que os deuses do Olimpo farão. Eu volto terça-feira, direto ao assunto. Em pé. O presidente Michel Temer foi alvo de protesto hoje durante uma cerimônia no BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, no Rio de Janeiro. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Durante um dos discursos, um funcionário do banco gritou da plateia para a direção em que o presidente estava se ele não tinha vergonha na cara. Temer estava sentado no palco do teatro. O presidente não comentou o episódio no seu discurso. A solenidade foi para anunciar uma linha de financiamento do BNDES para painéis solares para geração de energia renovável. Finalmente voltou a chover aqui em São Paulo hoje. E choveu forte, teve raio, ventania. Vamos ver se o tempo continua instável com a Mariana Armentano, que traz os detalhes da previsão para a gente. Tempo instável no centro-sul do Brasil, pelo menos até o começo da próxima semana. Aqui no sudeste, o risco é de chuva forte, principalmente no leste de São Paulo, Rio de Janeiro, em áreas do centro-sul de Minas e no sul do Espírito Santo. Na região sul, continuam as condições para chuvas frequentes, especialmente na faixa mais ao leste. Só não chove mesmo nessa área em amarelo, que pega boa parte do nordeste do Brasil. Vamos ver como fica o dia amanhã em algumas capitais? Olha só, em Salvador, máxima de 29 graus. Em Teresina vai fazer um calorão na casa dos 38. No Rio, máxima de 28, com chuvas a qualquer hora, assim como em Curitiba, onde os termômetros ficam entre 18 e 25 graus amanhã. Para São Paulo, o calor continua pelo interior, mas na faixa leste as temperaturas ficam mais amenas.
Isso por causa da umidade marítima trazida pelos ventos, que favorece a formação de muitas nuvens, e aí a possibilidade é de chuvas a qualquer momento. Nas demais áreas do estado, chove mais a partir da tarde. A máxima chega aos 33 graus em Ribeirão Preto, em Araraquara, em Barretos e aos 34 em São José do Rio Preto. No litoral, máxima de 26 graus em Santos e de 23 em Caraguatatuba. Para a capital, a previsão ainda é de tempo instável, mas as temperaturas também ficam mais amenas. Nessa madrugada, mínima prevista de 17 e máxima amanhã à tarde na casa dos 24 graus. Aí no sábado a máxima se mantém, apesar de não termos previsão de chuvas, apenas muita nebulosidade, mas no domingo esquenta, faz até 27 graus e é possível que volte a chover forte aqui na capital. Uma pesquisa realizada em vários países latino-americanos mostra que 16 milhões de brasileiros não têm nenhum dente na boca, reflexo da deficiência dos serviços odontológicos na rede pública. Seu Antônio tem 69 anos e desde os 30 não tem nenhum dente natural na boca. Doeu, comecei a arrancar tudo, porque eu não aguentava as dores, né? Aí eu arranquei tudo. De acordo com o Ministério da Saúde, no país 39 milhões de pessoas usam próteses dentárias e 16 milhões não têm sequer um dente na boca. Um estudo realizado em países da América Latina mostra que depois das dores no corpo, a perda de dentes é o fator mais prejudicial à qualidade de vida e à autoestima das pessoas entre 45 e 70 anos de idade. Quando a pessoa não tem dentes na boca, ela vai ter dificuldades digestivas, tem dificuldade de convívio social com seus familiares e com amigos. E, por outro lado, pessoas sem dentes e pessoas que não tenham próteses são privadas do acesso ao mercado de trabalho. Estima-se que na cidade de São Paulo, 7 milhões de pessoas dependam exclusivamente da rede pública para tratar dos dentes. Como o município conta com 1.918 dentistas, a média para essa população é de 1 para cada 3.650 paulistanos. Na área da supervisão de saúde da Vila Prudente e Sapopemba, onde vivem 570 mil pessoas, 23 das 24 UBSs têm dentistas. São 68 profissionais, média de 1 para cada 8.300 moradores. Para a responsável pelo setor de saúde bucal da região, embora o número seja menor que o recomendado pelo Ministério da Saúde, a situação tem melhorado a cada ano. 80%, 90% dos casos têm resolução dentro da própria UBS. Aqueles casos mais complexos são encaminhados para o Centro de Especialidades Odontológicas. A pouca oferta de serviços e a deficiência do atendimento odontológico na rede pública de saúde são fatores que trazem cada vez mais pessoas para lugares como este. Nesta clínica escola de uma universidade na zona leste de São Paulo, são atendidas em média 120 pessoas por dia, que fazem desde tratamentos básicos, como uma restauração, até outros mais complexos, como um implante. Os procedimentos são feitos por estudantes com supervisão de professores da Faculdade de Odontologia e não são de graça. Cada paciente paga por mês R$ 76 e tem direito a 4 atendimentos mensais. Estes pacientes buscam alternativas de atendimento que sejam viáveis às condições pessoais, sociais e econômicas de cada um. Dona Quitéria conta que por causa de uma doença perdeu os dentes enquanto esperava pelo atendimento na rede pública. Por isso, resolveu pagar para ter um novo sorriso. O dente vai ficando fraco, vai lá, não tem vaga. Porque eu perdi os dentes esperando vaga no posto. Se o atendimento no posto fosse mais rápido? Não perdi os dentes. Você vai ver a seguir. Maria Lídia entrevista Alberto Goldman, ex-presidente nacional do PSDB, sobre as eleições que se aproximam. Até já. Uma equipe competente, sempre pronta para levar até você as últimas notícias do país. Está preso desde quarta-feira da semana. Aceitou a desistência do pedido de liberdade. A polícia já está investigando. Serão feitas por 94 agentes. Recompensa de R$50 mil. Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. A Prefeitura não poupa esforços contra a paralisia infantil e o sarampo. Vacinamos 93% das crianças, mas a campanha continua. Ligue 156 ou acesse o site da Prefeitura. Seu direito de saber é nosso dever. Nós já provamos que é possível. Nossas propostas
vão fazer a roda da economia girar de novo. Haddad é meu emprego de novo, investir pesado na geração de empregos e retomar as obras paradas, para fazer a economia girar. Haddad é salário mínimo forte, é o aumento real do salário e do poder de compra para fazer a economia girar. Vote 13, vamos trazer o Brasil de Lula de volta. Vamos fazer a economia girar de novo. Haddad é Lula, é 13 é o povo, é o Brasil feliz de novo. 13. Investimento parece algo complicado, mas não é. Quer ver? Você sabe o que são ações? São pequenas partes de uma empresa que você pode comprar. Rentabilidade. Alguém sabe? É o retorno que você tem sobre o dinheiro investido. Agora essa é difícil. Volatilidade. Não é difícil, não. É quanto seus investimentos variam com as mudanças na economia. Vocês estão demais, hein? Parabéns. Agora é só investir pelo app do Banco do Brasil. Invista com taxa zero, de um jeito simples e descomplicado. Sou Baleia Rossi. Eu acredito na força do trabalho, nas pessoas. Tenho fé e esperança num Brasil melhor. Como deputado parceiro das entidades sociais, trabalho pelas APAES, AMAs, Casas de Repouso e muitas entidades filantrópicas. Apoio esses verdadeiros anjos, funcionários e voluntários que superam todas as dificuldades. Sou Baleia Rossi, Federal 1515. Conto com você e você pode contar comigo. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o 13 dá jeito. Chama que é bom. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o 13 dá jeito. É o Brasil feliz de novo. Vote os deputados do nosso partido. Vote 13. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. PCdoB. Para nós mulheres, a vida é uma luta diária contra a desigualdade, mas vale a pena essa luta por nossas crianças e pela nossa felicidade. Nosso povo precisa eleger Leci, deputado estadual. 65035. Minha luta é em defesa da vida e da dignidade humana. Peço o seu voto. Vanderlei Cirac, 65321. Vem aí o 15º Troféu Mesa Redonda. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os desafios do PSDB na reta final da corrida eleitoral. Entrevisto a Alberto Goldman, político do PSDB de extensa carreira, tendo sido deputado estadual por 2 mandatos, deputado federal por 6 mandatos, 3 vezes secretário de Estado em São Paulo e ministro dos Transportes. Alberto Goldman foi também governador do estado de São Paulo. Muito obrigada, Goldman, por estar conosco. Obrigado a você, Maria Lídia, mais uma vez. Bom, Goldman, eu vi declaração sua, né, nessa reta final da corrida eleitoral, faltando o quê? 9 dias? Né? Isso. Eu vi uma afirmação sua que Jair Bolsonaro não é o caminho para derrotar o PT. Essa afirmação, ela é mais uma torcida ou ela é apoiada em dados objetivos? Convicção, absoluta convicção que o Jair Bolsonaro não ganha de ninguém num segundo turno. Se for para o segundo turno, não ganha de ninguém. Não, ganha do Boulos, sim, do Boulos é capaz de ganhar. Fora isso, não ganha de ninguém minimamente representativo. Eu acredito até que se fosse uma Marina, que não está indo tão bem na campanha eleitoral, a Marina também ganha do Jair Bolsonaro. E a cada dia que passa eu fico mais convicto, porque vejo as declarações, não só dele, mas da equipe dele. Outro dia, o famoso ministro da Economia, que seria o super-ministro da Economia,
que diz, não, vamos voltar com o CPMF, vamos aumentar os impostos. Hoje a declaração do candidato a vice-presidente dele é de que esse negócio de 13º precisa acabar e tal. Um candidato desses, com essa equipe que tem, com essa gente que tem, se chegar ao segundo turno, eu acho que não chega ao segundo turno. Bom, mas nós temos aí um fenômeno, vai ser derrotado. Bom, nós temos um fenômeno assim... Principalmente pelo PT. Infelizmente, a vinda dele ao segundo turno é eleição, é uma das hipóteses, é a eleição do PT. Bom, mas o que nós estamos vendo também é o seguinte, tem a polarização lá na frente, Bolsonaro e Fernando Haddad, e os demais candidatos mais ou menos empatados, muito próximos. Muito bem. E mesmo com toda uma campanha dos adversários, dos concorrentes aos dois que estão nos primeiros lugares, não está acontecendo nada. Então, o eleitor brasileiro, quando responde à preferência de voto, os dois estão lá. O Haddad numa curva ascendente nas pesquisas e o Bolsonaro estável, confortavelmente, no patamar que ele está em primeiro lugar. E aí a minha indagação, né? Se você tem essa convicção, por que nesse momento da campanha não acontece nada no sentido de desconstrução da imagem dele em especial, considerando a investida dos adversários? Você é dona de casa, você sabe que se puser uma panela de água no fogo, durante um certo tempo você não vai ver nada a não ser a água do jeito que você pôs. A partir de um certo momento começa a ebulição, e a ebulição começa, e aí é isso que vai acontecer em termos, e sempre aconteceu, não é uma novidade isso daqui. A panela está no fogo faz tempo? Não, a panela está no fogo faz tempo, mas ela só entra em ebulição a partir de um certo momento. Que momento? A semana que vem, começa a ebulição. A semana que antecede? A semana que vem, começa a ebulição. Isso não é novidade, isso aconteceu em quase todos os processos eleitorais que eu acompanhei nos últimos 50 anos. Isso vai acontecendo e pode acontecer até no último dia. Você acredita na possibilidade de uma terceira via, de um outro nome aí, ter um crescimento exatamente para se contrapor ao que já está polarizado, petismo e antipetismo? Acho que sim. Não, petismo, antipetismo não. Vai continuar sendo petismo, antipetismo. E o petismo vai ser representado pelo Fernando Haddad. Sim, já está. Dificilmente uma figura como o Ciro, que tentou e tenta ser um pouco essa alternativa, vai conseguir fazer isso porque ele não está nem muito aqui, nem muito ali. Mas eu acho que... Mas está na frente. Mas, sim, quem está na frente é o geral, é o Haddad, está na frente. Então, o petismo será representado pelo Haddad, por ninguém mais. O antipetismo, eu acho que acaba sendo representado pelo Geraldo Alckmin, que é o único que pode representar na queda que eu acho inevitável do Bolsonaro. Porque as pessoas vão perceber, no momento que entrar em ebulição de fato, que o Bolsonaro não terá condições de derrotar o PT. O que a sociedade brasileira quer, majoritariamente, é a derrota do PT. Não é a volta, não é a manutenção desse período do PT. E o único jeito que ela vai ter é não colocar o Bolsonaro no segundo turno. Eu acho que isso vai acontecer. E claro que isso é uma convicção, uma opinião, pode estar errado. Em política você não é matemática, não é 2 mais 2 são 4. Mas não, trazendo aqui para essa possibilidade da chamada de uma terceira via, de um outro nome, uma alternativa, você descartou Ciro Gomes, embora ele esteja um pouco mais à frente do que Geraldo Alckmin. Mas Alckmin não está mostrando vigor para configurar essa alternativa. Por quê? Deixa eu te explicar por quê. Porque o Ciro Gomes representará uma alternativa ao Haddad, nunca a outros. Pelo seu perfil, pela sua história, ele representaria um perfil aproximado do Haddad e não conseguirá ir acima do Haddad, porque o Haddad tem o apoio do PT, que é um partido forte, e tem o apoio do Lula. Né? Sim, mas aí eu perguntei, então já deixou claro, Ciro não. E Alckmin que não mostra vigor?
Não, ele mostra vigor. O que ele não mostra vigor é numa pesquisa em que ele realmente não consegue superar até o momento aquilo que ele mostrou, os números que estão mostrando. Você acha que há espaço e tempo para mudar? Eu acho que há espaço de tempo para mudar. Eu vou lembrar você uma coisa que se deu na última hora, não se deu no sábado à noite, começou no sábado à noite, se deu no domingo da eleição de Erundina, que você é do tempo... Desse tempo, mas você ali sabe houve disso. um componente, um fator desencadeante, com morte e tudo, na Companhia Siderúrgica Nacional. Em todas as eleições, isso, coisa muito grave. Todas as eleições, então tem que contar com um imponderável? Sempre haverá imponderáveis todo dia. A imponderável hoje do vice do Bolsonaro é dizer que vai acabar com o 13º salário. É um imponderável. Ninguém podia imaginar o vice-presidente da República do Bolsonaro dizer que vai acabar com que o 13º não devia existir mais. Que obrigou Bolsonaro a sair para a televisão hoje para dizer, não é isso, não vai ter isso. Outro dia ele teve que dizer, não, que aumento de imposto não, CPMF não. Todo dia tem imponderáveis de vários tipos. Em todas as eleições nós tivemos esse tipo de imponderáveis. Antônio Hermínio Moraes estava lá em cima, perto do Maluf, Antônio Hermínio Moraes, quando veio uma notícia sobre trabalho escravo numa fazenda, não sei aonde, no interior do estado, ele desceu, tombou e desapareceu. Bom, pode não haver imponderável, tudo isso que eu estou dizendo é uma análise e não é matemática. Eu não sou... Não, é claro, não, nós sabemos disso. Não estamos lidando com análise números absolutos. A partir dos dados que eu tenho da história que eu acompanhei. Acertei sempre? Não. Errei muito, mas acertei mais do que errei, mas errei muito também. Bom, agora, Goldman, a questão assim, do PSDB. O PSDB... tem parte da responsabilidade da candidatura de Geraldo Alckmin não ter ganho terreno, não ter evoluído, como chegou a ser de se esperar, considerando alguns fatores, a própria história política dele bem-sucedida. É um homem que tem história política e também o fato, assim, a tal da aliança com tantos partidos gerou aí uma expectativa que ele teria muito mais tempo que todo mundo em TV, rádio, etc. E eu quero saber o papel do seu partido e das lideranças do seu partido. Essas lideranças estão de verdade, sinceramente, sendo leais à candidatura de Geraldo Alckmin? A maioria das lideranças políticas no país, infelizmente, busca o seu próprio interesse e só mais. Nem do partido, nem do país, nem de coisa nenhuma mais. Infelizmente tem se dado isso. Não é todo mundo. Do PT também? Ou o PT na hora H se junta sob o comando de Lula? Não, se junta em torno de voltar a ter o poder que teve para fazer aquilo que fizeram no país hoje. Esses são os grandes responsáveis. Bolsonaro só existe porque existiu o PT. Porque o PT fez o que fez. Mas voltando agora para o PSDB, que eu estou te perguntando. O PSDB tem responsabilidade pelo ritmo de deslanche da candidatura do Alckmin? Especial em São Paulo, porque não é admissível que em São Paulo o Geraldo tivesse esse resultado tão difícil aqui em São Paulo como está tendo, porque aqui em São Paulo cometeu-se um erro grave na eleição de João Dória para a Prefeitura de São Paulo. Está responsabilizando Dória em grande parte, pelo ponto em que está a candidatura Alckmin? Não posso dizer que seja só isso, também não é para jogar em cima dele toda a responsabilidade. Tem um mundaréu de responsabilidades, inclusive a atuação do partido durante os últimos anos. Mas João Dória tem um papel importante na dificuldade que está tendo hoje o Geraldo Alckmin para subir, para crescer no estado de São Paulo. Não é admissível que ele tenha os índices tão baixos. Por quê? É porque, digamos, ele ficou aquela coisa indefinida, quem vai ser o candidato a presidente, quem não vai ser João Dória, não vai ser o Alckmin? Não, é por aquele momento ou por outra razão? Não, por outra razão, pela razão de que ele foi um mau prefeito da cidade de São Paulo, pela razão de que ele apenas objetivou o seu interesse pessoal, pela razão de que o Geraldo errou ao apoiá-lo para a Prefeitura de São Paulo, e isso desgastou muito a figura do Geraldo Alckmin, que a responsabilidade de João Dória é nesse sentido. Também não vou acusá-lo de todas as deficiências que existem no partido, não. O partido é extremamente complexo, acabou um vice-presidente do partido lá em Pernambuco declarar apoio ao Bolsonaro, é uma aberração, um absurdo total. Então, esse tipo de conduta do partido, essa falta de estrutura, Aécio é um dos grandes responsáveis por isso também, não há dúvida nenhuma,
E todos nós somos um Agora pouco eu pergunto, responsáveis. Eu não estou tirando... E Fernando Henrique, ele abraçou a campanha do Alckmin? Ou ele está distante, reticente, de vez em quando ele solta um parecer, uma carta, mas aí até com assim, um tom acadêmico, mas e até mensagens cifradas, mas assim o nome do Alckmin como sendo o homem do PSDB, a pessoa, o melhor candidato, etc., como seria de se supor pelo grande líder político que ele é. Coisa que o Lula faz no PT. O PSDB não tem, Fernando Henrique não tem essa força no partido? Não tem. Ele se omite? Como é que você avalia? O Fernando Henrique não é o mito que é o Lula. Não. O Fernando Henrique é uma grande figura importante no país, mas o Fernando Henrique tem suas limitações e ele tem feito o que pode. Dentro dos limites do que ele pode, ele tem feito o que pode. Abraçou a candidatura do Alckmin? Abraçou a candidatura do Alckmin dentro dos limites da sua capacidade de fazer isso. Afinal de contas, é um homem que hoje está afastado da política há muito tempo e ele não pode querer ser, de repente, uma liderança política como o Lula pretende ser e é. E realmente lidera, mesmo preso, ele é o que ele é. O Fernando Henrique nunca foi isso e não é. Mas ele tem feito o que é possível fazer. Alberto Goldman, muito obrigada pela clareza com que você expõe suas ideias. Espero que tenha sido claro. Muito obrigada. Uma boa noite. O que eu mais desejo é ser claro. Uma boa noite. Muito obrigado. Gamberini. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, acolheu o recurso da defesa do ex-presidente Lula e tirou do juiz Sérgio Moro, no Paraná, trechos da delação de Marcelo Odebrecht, que citam o petista. Fachin determinou que esses trechos sejam analisados pela Justiça Federal de Brasília. Neles, Marcelo Odebrecht citou supostos pagamentos de Caixa 2 feitos por meio do marqueteiro João Santana para financiamento em 2008 da campanha do PT à Prefeitura de São Paulo, além de doações ao Instituto Lula. O mesmo ministro Edson Fachin voltou atrás e autorizou a defesa do ministro Moreira Franco, em outro caso, ministro das Minas e Energia, a ter acesso aos dados da quebra do seu sigilo telefônico. O MDBista é alvo de um inquérito junto com o presidente Temer e o ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil. Esse caso envolve um repasse de 10 milhões de reais da Odebrecht para o MDB. Em agosto, Fachin tinha negado, o ministro negou porque entendeu que o acesso poderia prejudicar as investigações. No começo da semana, a Procuradora-Geral da República pediu ao Supremo a suspensão do inquérito e decidiu não denunciar o presidente. Raquel Dodge entendeu que se deve aplicar a imunidade temporária a Temer porque as acusações se referem antes dele tomar posse. A Constituição impede que um presidente responda por fatos anteriores ao mandato. Os 3 políticos negam qualquer irregularidade. Corinthians e Cruzeiro vão fazer a final da Copa do Brasil a partir do dia 10 de outubro. As 2 vagas foram garantidas ontem, depois da vitória do Corinthians sobre o Flamengo e do empate do Cruzeiro com o Palmeiras, com direito a muita confusão. Vamos ver os gols. Jogando em Itaquera, na presença de mais de 44 mil torcedores, o Corinthians abriu o placar com Danilo Avelar, que recebeu passe de Jadson e fez 1-0. O Flamengo empatou 4 minutos depois, no cruzamento de Pará, que desviou no zagueiro Henrique e enganou o goleiro Cássio, gol contra, 1-1. Aí brilhou a estrela de Pedrinho. Ele tinha entrado há menos de 1 minuto no jogo e deu esse chute de fora da área, carimbando o passaporte do Timão para a grande final. Corinthians 2, Flamengo 1, placar final. No jogo em Belo Horizonte, o Palmeiras precisava reverter a derrota de 1-0 em São Paulo, mas foi o Cruzeiro quem marcou primeiro com esse gol de Barcos, 1-0. O empate do time paulista veio do alto com essa cabeçada de Felipe Melo. O 1-1 deixou o jogo tenso, cheio de faltas. Nesse lance, os jogadores do Cruzeiro foram para cima dos palmeirenses e no apito final, com a desclassificação palmeirense, a confusão foi generalizada entre os jogadores das 2 equipes. Houve troca de socos e tapas e 2 jogadores do Palmeiras, Mike e Diogo Barbosa, foram expulsos. Do lado do Cruzeiro, Sassá também recebeu o cartão vermelho e não joga a primeira partida da final, que acontece no mesmo Mineirão, no dia 10 de outubro. O jogo de volta é em Itaquera, dia 17. Depois dessas cenas lamentáveis, termina aqui o Jornal da Gazeta. E essas foram as nossas principais notícias. Bolsonaro desautoriza seu vice, que propôs o fim do 13º salário. O candidato considerou uma ofensa a quem trabalha a declaração do general Mourão.
TSE barra a candidatura de Garotinho a governador do Rio. Ele foi condenado num caso de desvio de mais de 230 milhões de reais. Operação da Polícia Federal envolve o presidente do Partido Progressista. Senador Ciro Nogueira é suspeito de receber mais de R$1,5 milhão da Odebrecht. Na guerra eleitoral, falsas pesquisas se espalham pelas redes sociais. Esse tipo de fake news é crime, mas muitas vezes o responsável fica anônimo e impune. A Petrobras se acerta com autoridades americanas e vai pagar R$3,5 bilhões de reais. Pelo acordo, 80% desse dinheiro fica com o Ministério Público aqui no Brasil. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Neste domingo, 11 da noite, confira em Hora do Voto uma entrevista com a candidata à vice-presidência da República na chapa de Geraldo Alckmin do PSDB, Ana Amélia Lemos.